Luiz Fernando, meu amigo, você que está à frente do canal Espírita faz tantos anos, eu vou começar com uma pergunta bem enigmática, porque muitas pessoas estão perguntando e observando isso. Pessoas publicamente expostas como celebridades, jogadores de futebol, cantores e apresentadores de programas em redes abertas, né? São alvos mais suscetíveis a ataques espirituais? Bom, meu querido Fael, primeiro um prazer estar aqui, né? A gente vai bater esse papo tão bacana agora. Bom, o que a gente vê, né, do relatos dos espíritos, a gente até ouve muito no centro espírita e tem também, né, muitos relatos na literatura espírita. É, Acho que há um mês mesmo eu trouxe uma psicografia, né, realizada pelo Chico, de um espírito que foi realizar um resgate no umbral. E ele relata uma cidade lá onde ele foi resgatar esse espírito, onde muitos artistas, né, o espírito de muitos artistas, quando esses artistas estão ali durante o sono do corpo físico, vão para lá e lá eles trazem então muitas inspirações para criar, né, a arte deles aqui. O que a gente vê então desses espíritos é o seguinte: às vezes, na verdade, todos nós estamos suscetíveis à influência dos espíritos e recebemos, né, essas influências a todo momento. Né? Nós vamos receber as influências, aquelas que nós somos mais compatíveis, né? Então, agora, de fato, há um trabalho, né, de espíritos obsessores no sentido de influenciar nessas pessoas que têm fama, né? As pessoas que têm muita visibilidade, porque seria muito mais difícil para esses obsessores influenciar cada uma das pessoas. Então, o que eles fazem? Tentam influenciar uma pessoa que está em evidência, né, que tem uma visibilidade muito grande, e assim, então, essa influência consegue chegar a muito mais pessoas de uma maneira mais fácil para eles. E a gente percebe, né, o Fael, é claro que a gente não é ninguém para julgar, para apontar o dedo, mas a gente percebe em muitas formas de arte hoje em dia uma influência muito grande de energias negativas, né? E infelizmente isso influencia muitas pessoas. Eu tenho muito contato com jovens diariamente, né, por conta do meu trabalho, da minha profissão, e a gente vê como que eles são influenciados, então, por essas formas de arte que muitas vezes vêm com essa influência de obsessores, né? E isso que você falou realmente é algo muito impactante, vamos dizer assim, né? Porque o que eu observo também é o seguinte: nós também estamos publicamente expostos, o seu canal é um dos maiores canais de espiritualidade e que trata isso de forma séria aqui no nosso país, né? E obviamente que as pessoas devem estar perguntando, né? Será que eles estão ilesos a qualquer tipo de ataque, né? E obviamente que deve surgir isso, né? E fala um pouquinho sobre essas questões, sobre as proteções, né? Os benefícios, vamos colocar assim, de estar tratando de um tema profundo, de luz, e também os contras, né? As atenções que pessoas que não estão na mídia como popstars, mas estão expostas falando de assuntos sérios e relevantes, também precisam ter, porque existem muitas pessoas que estão também dando o primeiro passo, né, em suas trajetórias espiritualistas e ficando publicamente expostas. De fato, né, há uma proteção, uma ajuda, né, para quem está fazendo, quem se dispõe a fazer esse trabalho de divulgação das verdades espirituais, né, de uma maneira séria, de uma maneira honesta, enfim. Mas a gente não tem também que entender, né, Fael, que é construído um escudo à nossa volta e a gente está imune a qualquer coisa, independente do que a gente faça ou o que a gente pense. Eu recebi, né, um tempo atrás uma mensagem, uma psicografia de um espírito amigo aqui que até ajuda aqui no canal, e ela ainda puxou minha orelha, ainda falou assim: olha, a gente ajuda, mas você precisa fazer a sua parte em relação aos seus pensamentos, porque a proteção, a ajuda que a gente pode te oferecer, a gente tem que encontrar uma sintonia em você.
Então é claro que por mais que muita gente, né, venha fazer esse trabalho com muita honestidade e querendo sempre apenas fazer o bem para as pessoas, mas a gente não tem que imaginar que vão fazer tudo por nós em relação a essa proteção contra esses espíritos que ainda estão trilhando um caminho que não é o correto, ainda, porque ninguém fica para trás da evolução, mas que há então essa proteção, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né, Fael, porque é como essa amiga espiritual me disse, eles precisam encontrar essa sintonia para conseguir então nos auxiliar nesse trabalho, mas não apenas nesse trabalho, eu acho que na nossa vida, no nosso dia a dia, eu acho que isso serve para todo mundo. É muito importante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas também pensam que, por exemplo, você está à frente de um trabalho espiritual e os benefícios eles são a mais do que para qualquer outra pessoa que também faz uma oração. E não é nada disso. Seria um tipo de recompensa, né? Isso, ele está lá, ele tem uma proteção a mais e um benefício na sociedade a mais, mas não tem nada disso, né? Existe uma cobrança muito maior, esse que é o ponto. E você também fala muito sobre a influência das redes sociais, né? E hoje em dia nós estamos totalmente influenciados pela tecnologia, né? Você acredita? Eu tenho visto muitos debates, muitas pessoas falando sobre isso e cabem discussões das mais diversas. Dentro das obras espíritas, nós já sabíamos que as tecnologias no mundo espiritual são superiores em milhares de anos ao nosso plano aqui, principalmente em cidades que estão próximas, né? Mas nós estamos tendo um boom da inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial pode influenciar espiritualmente as pessoas e energeticamente? Eu acredito que, primeiro assim, todos esses avanços tecnológicos vêm de lá, né? Eles surgem lá e depois vêm para cá no momento certo. Eu acho que tudo é uma questão de saber como lidar com essas novas tecnologias, né, o Fael, porque hoje a gente está falando muito em inteligência artificial, mas se a gente voltar um pouquinho, chegou um momento em que a internet também era uma novidade, ou então pelo menos o acesso a ela em um determinado momento ficou maior. E existia também uma discussão grande em relação a isso, até que ponto isso pode trazer algum benefício para a gente ou não. E aí é uma questão de saber como usar. E aí, como a internet trouxe até alguns benefícios em relação à espiritualidade, porque quando, por exemplo, eu era adolescente, eu comecei a me interessar pelo espiritismo, eu não tinha nenhuma fonte, né, eu não podia beber de nenhuma fonte, porque não tinha internet, não tinha, livros na minha cidade sobre isso, e não tinha onde eu recorrer. Depois, como a internet ficou acessível para todo mundo, então até nessa parte espiritual, ela passou a trazer esses benefícios, porque as pessoas podiam ter contato com pessoas aqui na internet que estavam dispostas a fazer um trabalho espiritual bem bacana, levando as verdades espirituais para as pessoas, então isso acaba que leva a informação correta e a pessoa acaba, então, por praticar, começar a praticar a sua reforma íntima, da mesma forma que tem aquelas pessoas que estão aqui para enganar, enfim, então faz um trabalho espiritual que não é muito bacana. Eu acredito que a inteligência artificial ela pode sim ser utilizada para o bem, inclusive em questões sobre espiritualidade, porque é o que você falou, Fael, já é dito pelos espíritos há muito tempo, né, que a tecnologia ela vai ser amplamente usada também no sentido da gente encontrar Deus. Nós estamos agora, né, caminhando para o final da transição planetária, a gente vai entrar numa era da tecnologia. Então essa tecnologia, ela pode ser uma aliada, não só para a gente continuar tendo acesso às verdades espirituais, aquilo que os espíritos têm a nos dizer, mas também para desenvolver talvez as nossas próprias potencialidades, para que a gente fique mais apto então a receber esses ensinamentos, a receber, né, todas essas informações, essas lições que vêm de lá.
isso acaba mexendo também com a nossa energia, né, com o nosso campo energético, porque a gente precisa, né, tá numa vibração bacana e os ensinamentos corretos, as informações corretas que a gente recebe vai acabar influenciando isso. Mas eu tenho plena certeza, Fael, que a inteligência artificial, a partir do momento que ela for plenamente compreendida e começar a ser usada simplesmente para o bem, né, para o benefício das pessoas, eu acho que ela vai ser um fator preponderante para que a gente desenvolva um pouco mais a nossa espiritualidade, adquirindo conhecimentos, e assim, quem sabe, chegar um pouquinho mais próximo do nosso Criador, né, que a gente ainda não tem as mínimas condições de compreender Deus, né? E eu inclusive fiz uma live outro dia para falar sobre isso, né? Sobre estarmos conectados a Deus, mas estarmos distanciados também. E até falei brincando, o que ocorreria se um de nós ficasse frente a frente com essa fonte, com o todo? Não aguentaríamos dentro da nossa capacidade material, né? De estarmos aqui, né? E então é muito complexo e ao mesmo tempo também é muito interessante, né? É bacana sabermos que estamos conectados a essa fonte, mas também que é um poder muito gigante, né? Perto do que nós estamos aqui vivenciando, e nós temos um parâmetro, né, de tecnologia que é hoje a inteligência artificial, né? Para nós estamos experimentando uma fase que nunca foi experimentada, né? Tanto que estamos aqui conversando à distância, né? Você está em outro estado, e claro que quando você estiver aqui em São Paulo, nós vamos ter o prazer de recebê-lo no estúdio, e eu peço que os integrantes aqui do canal Filhos do Todo e o pessoal do canal Espírita unam forças e coloquem seus comentários positivos, deixem seus likes, compartilhem, né? Para que essa live, essa estreia possa chegar ao maior número de pessoas. Isso é muito importante. Você falou sobre transição planetária, né? Você acredita que, então, o planeta, como você falou, está entrando em uma nova frequência, né? Isso é uma coisa que você sempre fala, eu vejo que é algo que você acredita dentro do seu trabalho, de todas as pesquisas que você está fazendo, e eu também acredito. Mas existem sinais na nossa realidade. Quais seriam os principais sinais que você vem observando dentro de situações do dia a dia que pouco tempo atrás, vamos colocar 20 anos atrás, ou até mesmo 10 anos atrás, não eram tão evidentes? Então, é um assunto muito, muito importante que a gente toque aqui, então, porque esses sinais estão em todos os lugares, seja no nosso dia a dia, né, de uma forma muito particular, como você citou, ou seja também em uma questão mais ampla, porque é, a transição ela tá lá, né, na codificação espírita, os espíritos já anunciaram e Allan Kardec codificou essas informações que nós temos acesso hoje. Nós sabemos que nós estamos então no final dessa transição e nós temos muitos e muitos e muitos sinais. Apesar de que exista hoje, Fael, uma impressão errada de que as coisas estão piorando a cada dia, né? Mas no meu ponto de vista não está piorando, as coisas estão melhorando a cada dia. Tem gente que me acha louco quando eu falo isso no canal, mas as coisas estão melhorando. A gente pode ver que apesar de que ainda exista pessoas voltadas ao mal, mas eu acho que o sentimento hoje de empatia está crescendo muito nas pessoas. É porque nós temos acesso as notícias ruins, né? As notícias da falta de empatia. É isso que vende notícia. Mas ao nosso redor, a gente pode ver que antigamente as pessoas eram um pouco mais fechadas, né? Hoje as pessoas que convivem com a gente, elas têm uma empatia melhor. Hoje a gente pode ver no nosso dia a dia quantas pessoas que são comprometidas, por exemplo, com a causa animal, com a proteção aos animais, coisa que antigamente isso não existia, né? Animal era simplesmente uma coisa. A gente pode ver também avanços, se a gente for pegar alguns sinais um pouco mais amplos, a gente pode ver
avanços significativos na ciência, na medicina, né? De 2 anos para cá, a gente vem vendo notícias incríveis, né? Sem precedentes até na medicina. A gente nunca a gente falou tanto em preservação ambiental como nós falamos agora. Isso nunca foram gastos tantos recursos assim para essa preservação ambiental. Eu lembro que quando eu estudava, nada disso era falado na escola. Hoje, eu, como professor de ciência e biologia, eu tenho que falar de preservação ambiental. Eu acho que a sociedade, Fael, ela está construindo um olhar diferente em relação ao planeta, em relação às relações entre as pessoas, mas existe também um movimento até da espiritualidade, de espíritos obsessores, que não querem de maneira nenhuma a transição planetária, não querem a transformação moral das pessoas. Então há, né, essa questão de querer passar essa imagem que está tudo ruim, tudo está piorando a cada dia que passa, as pessoas estão mais violentas. Mas eu acho que se a gente parar para pensar e olhar ao nosso redor, a gente vai ver que as coisas, na verdade, estão melhorando. E essa melhora é importante agora, porque assim que a transição terminar, então a gente vai entrar naquela fase do planeta em transição, onde muito do que é ruim hoje, muito do que nos traz sofrimento, vai começar a ficar para trás. Mas então, assim, há muitos sinais, né, em todos os lugares de que a transição realmente está terminando. E há um ponto, Fael, que eu trouxe, eu até falei outro dia no canal, não sei se foi no nosso Evangelho no Lar, que as pessoas não estão dando conta disso, mas o nosso planeta vai deixar de ser um planeta de expiações e de provas e vai entrar, né, numa fase de regeneração. Ou seja, muita da dor que a gente experimenta aqui no planeta de provas e expiações, isso vai começar a ficar para trás. Olha que incrível, nós estamos na nossa última reencarnação em um planeta de provas e expiações. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? A nossa próxima reencarnação já vai ser uma reencarnação sem tanta dor, sem tantas expiações assim que a gente tem que cumprir. Então a gente tem que se alegrar, porque nós estamos na a última reencarnação no planeta de provas e expiações. Parece que para algumas pessoas isso pode gerar um impacto, né? Um impacto de, claro, muitas coisas estarem se afunilando, né? Muitas percepções também estão se afunilando. Então, muitas pessoas sentem, principalmente quando não estão muito alinhadas com a espiritualidade, mas tem uma abertura para isso, né? E a gente pode falar também um pouco sobre a questão do cansaço que muitas pessoas descrevem. Cansaço físico, muscular, falta de disposição em períodos específicos sem nenhuma causa orgânica aparente. Eu acredito que essa questão energética do planeta, a vibração, esteja mudando justamente por conta do final da transição planetária. É interessante porque a gente recebe alguns relatos dos espíritos, né, no centro espírita, que dão conta de que hoje há uma atividade maior dos espíritos obsessores na questão de querer atrasar, então, essa transição planetária. A gente recebe muito dessa influência, mas tem algo também que vai na contramão disso, né? A espiritualidade amiga, a espiritualidade maior, ela está trabalhando também intensamente para que a gente compreenda, né, esse período que nós estamos vivendo hoje e acabam também nos influenciando nessa questão. Mas muitas vezes eu acho que a gente não está preparado para receber nem essa influência da espiritualidade maior, e isso acaba refletindo até no nosso corpo físico. Às vezes é uma carga energética tão grande que é preciso desprender para nós aqui, para que a gente possa até compreender esse período que nós estamos passando. Isso acaba refletindo no nosso corpo, né, nosso corpo físico. E aí é aquela sensação de cansaço, a gente dorme, a gente ainda acorda cansado. Enfim, mas eu acho que tem tudo a ver com esse período que nós estamos passando, né, Fael?
É um período muito enigmático, né? As pessoas às vezes elas falam que, olha, são períodos difíceis, mas é bem como você falou, né? Períodos difíceis em comparação a qual período? Porque se a gente for vir a fazer uma retrospectiva, Idade Média não foi um período fácil, vamos dizer assim, principalmente para os que tinham alguma capacidade espiritual, magística, cognitiva diferente, né? Então, é muito relativo, como você falou. Em relação a lideranças, nós estamos falando sobre lideranças aqui não no sentido político, tá? Ou geopolítico da coisa. Mas lideranças que estão à frente de questões administrativas do planeta, questões religiosas também, né, das mais diversas. Existe uma queda de braço, na tua opinião, em relação à obsessão espiritual e a tentativa também de mentores espirituais terem certa influência, vamos dizer, respeitando ainda o livre-arbítrio dos líderes, para que os rumos da nossa civilização possam ter ajustes importantes? Totalmente. Eu não sei se há uma queda de braço por parte dos espíritos amigos, né? Porque você bem falou aí que eles sempre vão respeitar o livre-arbítrio da pessoa e a pessoa tem que estar apta a receber então essa boa influência. Mas de espíritos obsessores eu não tenho a menor dúvida que há muita influência mesmo, porque é, o que a gente vê de melhora, né, dos sinais que realmente nós estamos no final da transição, isso vem das pessoas, isso vem da população, isso vem de pessoas, por exemplo, como o Fael, que está aqui querendo fazer esse trabalho bacana de levar as verdades espirituais para as pessoas. Às vezes é uma pessoa que não está, por exemplo, na internet ou na mídia, mas tem um trabalho de liderança mais pequenininho ali, mas em volta dela, tendo boas práticas, influenciando pessoas no bem. Então eu acho que qualquer boas atitudes que nos mostre que nós estamos no final da transição, vem das pessoas em geral. Agora, quando a gente fala em líderes mundiais, aí a gente vê muita influência, né, negativa em relação a eles, porque ainda são extremamente materialistas. Por mais que a nossa organização social, às vezes até faça com que os líderes sejam extremamente materialistas, mas a gente ainda vê o materialismo muito exacerbado, o Fael. A gente vê sempre uma questão de que não há muita cooperação mundial em relação às lideranças, é sempre eu preciso fazer com que o meu país sobressaia em relação ao seu, nem que seja pela força, nem que seja pela guerra, ou nem que seja em relação a questões econômicas, eu tenho uma influência maior, então eu vou te prejudicar. Então, acho que por mais que a nossa estrutura social faça com que esses líderes eles tenham que ter essas atitudes mais materialistas, até mais egoístas, mas é muito exacerbado isso, é muito exacerbado. E às vezes a gente vê algumas atitudes deles que a gente para e pensa, talvez nem fosse preciso que isso acontecesse. Então a gente vê, né, claramente essa questão dessa influência espiritual negativa e aquilo que a gente falou bem no início, né, às vezes é mais fácil para eles influenciar negativamente uma pessoa, né, que tem o poder sobre várias outras, do que influenciar uma a uma, né? E assim, é o que a gente ouve também dos espíritos que essas posições de lideranças, né, não importa se é política, se é militar, se é econômica, tudo isso é uma prova a esse espírito. E o poder é a prova mais difícil que o espírito pode enfrentar aqui durante a sua reencarnação. E a maioria voltam ao plano espiritual derrotados, né? Não tem o sucesso esperado por conta dessa liderança. Políticos, então, a situação da maioria deles na espiritualidade realmente é lamentável. Chico Xavier mesmo falava isso. Se a gente pudesse ver a situação da maioria dos políticos na espiritualidade, a gente ficaria até assustado. Mas tudo isso começa com essa influência, né, aqui, enquanto eles estão nesse papel de liderança.
Agora, é óbvio que a espiritualidade amiga vai tentar também, né, influenciar para o bem, mas é como você bem falou, existe um livre-arbítrio, né? Talvez o obsessor, ele não queira respeitar o livre-arbítrio, ele quer impor a vontade dele, mas a espiritualidade amiga sempre vai respeitar o livre-arbítrio e depois nós somos convidados a colher aquilo que a gente plantou. Isso não é diferente com esses líderes, né? Agora, é interessante, né, Fael, como esses espíritos eles têm a oportunidade de melhorar a vida das pessoas, de levar o nosso planeta a um final de transição muito mais rápido, mas infelizmente são do, os agentes dessa espiritualidade que ainda não quer ver o nosso bem, não quer ver a nossa evolução e acabam se perdendo em toda essa influência negativa na hora de tomar suas decisões, na hora de liderar, né? E você mencionou Chico Xavier, né, que é um exemplo de ser humano, um exemplo de conduta. E sempre que as pessoas levantam a questão sobre a espiritualidade, eu falo: olha, que eu saiba, o Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. É uma pesquisa dentro de uma rede aberta, onde possivelmente não foram só os declaradamente espíritas que votaram. Foi algo democrático e tinham várias figuras políticas no meio, né? E quem dera se a gente pudesse ter uma liderança espiritual da estirpe, né, de Chico Xavier num aspecto planetário, né? Ele teve um grande trabalho no Brasil em sua vida material e acredito que agora consiga fazer algo num aspecto planetário, né? Pela influência que ele tem dentro do plano espiritual, como bem sabemos, né? E dos conhecimentos vastos também em outras culturas. Isso conforta a todos nós. Eu acredito que isso é um grande conforto para espiritualistas, né, que seguem em uma trajetória e que têm esperança em ver a mudança. Então, eu estava falando outro dia numa entrevista que, assim, existe todo um aspecto trevoso, né, dentro das lideranças também e países que estão em confronto. Mas como você também fala no seu canal, também existem seres humanos que estão reencarnando, né, espíritos que se reencarnam como seres humanos aqui na Terra, que já vêm com capacidades e com falta das limitações relacionadas ao ego e à vaidade, né? Eles têm menos disso. Ou seja, vai chegar uma época, né, como você disse, nós estamos aqui no ápice do materialismo, mas passando para algo super interessante, onde não haverá outra opção a não ser que a liderança esteja na mão dos dignos. Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque, como Allan Kardec disse lá em A Gênese, existe um processo de migração espiritual, né? Os espíritos, então, eles são levados a continuar suas reencarnações em outros planetas. Existe, então, essa migração que ela acontece de forma individual, né? Quando esse espírito, então, ele adquire ali as condições, né? Eu não digo merecimento, mas as condições para começar a reencarnar em um planeta superior àquele que ele está, então há essa migração individual. Mas há também a coletiva que acontece, segundo Allan Kardec, em momentos especiais da Terra, que é justamente o final da transição. E essa migração coletiva, que já está acontecendo, segundo Chico Xavier, desde o final da Segunda Guerra, onde esses espíritos que não são compatíveis, digamos assim, com o planeta em regeneração, esses espíritos já estão sendo tirados da Terra, então, e continuando suas reencarnações em outros lugares. E com eles vão muitas dessas lideranças, né? Muitas dessas lideranças estão indo. Então vai chegar realmente um momento, né, que a Terra, né, aqui irão reencarnar somente aqueles espíritos que são compatíveis com essa nova era do planeta da regeneração. Não são pessoas santas, viu, pessoal? Não levem por esse caminho, porque todos nós temos nossas más tendências, mas aquilo que conta quando a gente admite as más tendências e começa a trabalhar para nos livrarmos dela, e nós não vamos conseguir nos livrarmos das nossas más tendências nessa reencarnação, mas aqui no planeta de regeneração ainda vão
reencarnar espíritos com muitas más tendências, mas são aqueles espíritos que trabalham para se livrar dessas más tendências. Então vai chegar um momento que na liderança, né, nessas posições de lideranças, vão estar essas pessoas, esses espíritos reencarnados que lutam para se afastar das suas más tendências. E com isso, toda a sociedade vai melhorar, porque a gente precisa de líderes que queiram realmente melhorar a sociedade. Então nós precisamos nos alegrar, Rafael. Nós estamos na nossa última reencarnação nesse planeta, nessa configuração, vamos dizer assim. Não quer dizer que após a transição a Terra já vai ser totalmente diferente. Não é isso. Mas aí nós vamos caminhar plenamente para que o planeta lá no futuro seja regenerado. Então eu acredito que sim, viu, Rafael? Está próximo das nossas lideranças já serem esses espíritos mais comprometidos com o bem-estar de todo mundo, sem tanto materialismo assim. E até mesmo, né, a questão da reencarnação, né? Chico Xavier, ele cumpriu aí um ciclo de reencarnações, e segundo até algumas linhas do tempo, tem algumas correspondências interessantes. Porém, eu não lembro se a gente já falou sobre isso na outra live, mas que haveria a possibilidade do Chico Xavier ainda retornar ao planeta Terra em um curto espaço de tempo, digamos assim, para concluir uma trajetória. Eu já ouvi diversas pessoas falando sobre o assunto, né? E eu gostaria de ouvir a tua opinião e quais correspondências que você liga a esse fato, né? Na verdade, o que a gente sabe de uma próxima reencarnação do Chico foi revelado por um casal de amigos dele. Eu sinceramente eu não vou lembrar agora, Fael, o nome deles, mas o Chico estava hospedado aí em São Paulo, na casa deles. Se não me engano, o Chico ia até fazer um tratamento de saúde. E essa amiga, que eu não vou lembrar o nome dele, de repente encontra o Chico chorando. E aí ela pergunta o que aconteceu, então o Chico diz a ela, diz que um espírito veio até ele e disse que ele ainda vai reencarnar aqui na Terra, mas ele pediu que fosse no Brasil e foi negado, vai ser em Israel. Então, segundo o próprio Chico, ele vai reencarnar em Israel por volta do ano 2100. Isso foi dito então por esses amigos do Chico, que Chico teria revelado a eles então. Por enquanto, o que nós sabemos, ele está fazendo já um trabalho com Emmanuel, né? Emmanuel está reencarnado nesse momento. Me parece que Emmanuel já está até psicografando Chico, mas futuramente esse trabalho vai vir a público, mas o que nós sabemos sobre uma futura reencarnação do Chico é essa, né? Que o Chico vai estar reencarnado em Israel por volta do ano 2100, mas não há muitos detalhes em relação a isso. Chico já não precisaria reencarnar aqui, né? Chico, a gente sabe também que ele veio de Capela, né? Um espírito ligado à Capela, um capelino, que já poderia voltar, mas ele prefere continuar aqui fazendo esse trabalho aqui para ajudar a humanidade terrena, mas nós sabemos então que ele vai estar em Israel por volta do ano 2100. Ou seja, para as pessoas que estão vivendo do terror, se Chico Xavier diz que volta em 2100, o planeta vai sobreviver até lá, Ah, com certo? certeza. Com certeza. É isso que eu sempre digo, né? Se um espírito elevado falou uma data, fiquem tranquilos que o planeta resistirá até lá. E o que é mais interessante, um lugar comprometido dentro de conflitos, né? Um lugar delicado. Então, mais do que necessário que espíritos reencarnem nessa região que, desde os tempos bíblicos, enfrenta batalhas e conflitos dos mais diversos, né? Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta que eu acredito que a maioria das pessoas tem dúvida, principalmente as pessoas que são mais dogmáticas em relação a uma religião mais fechada. Em relação aos espíritos, que em alguns segmentos são chamados de trevosos, outros segmentos são chamados de demônios, né? Nos segmentos espiritualistas são chamados de espíritos obsessores. Qual a possibilidade e qual o caminho, se sim,
de um espírito obsessor chegar a ser um mentor espiritual? Mas isso acontece todo o tempo, ô Fael. Ninguém fica para trás na evolução espiritual. Assim, pode ter certeza, todos nós já fomos obsessores nessa nossa trajetória evolutiva através das várias e várias e várias reencarnações. Muita gente pergunta: nossa, será que eu vou para o umbral? Eu falo: não sei, mas nós já passamos por lá muitas e muitas e muitas vezes, já fomos obsessores. Talvez eu, por exemplo, não tenha condição de ser mentor, mas muitos mentores de agora já foram obsessores, já foram espíritos totalmente voltados ao materialismo, totalmente voltados ao mal, né? Mas chega uma hora que o espírito ele sente a necessidade de evoluir porque ele foi criado para isso, né? Nós estamos aqui para a gente evoluir, então ninguém fica para trás nessa evolução espiritual. Se a gente vê, por exemplo, a trajetória de Emmanuel, né, mentor do Chico, já foi um homem extremamente materialista, inclusive teve um encontro com Jesus quando Jesus estava encarnado na Terra e recusou o convite de Jesus, abraçou o materialismo, né, naquela época. E, enfim, é um fato que todo mentor já foi um obsessor um dia, né, Fael? Porque a gente precisa entender que Deus não privilegia ninguém, né, nenhum espírito. Então ele cria tudo da mesma forma, com as mesmas potencialidades. É lógico que ao longo da nossa trajetória a gente vai trabalhando mais algumas potencialidades, outros trabalham outras. Então a nossa condição evolutiva nunca é a mesma, mas Deus cria, né, o Criador Supremo do Universo, ele cria tudo nas mesmas condições, né, e ninguém vai ficar para trás. É por isso que os espíritos nos dizem que essa figura do diabo, do demônio, né, o mesmo inferno, são formas alegóricas, né? Não existe porque Deus não criaria nenhum ser destinado ao mal eternamente e nem criaria um local de sofrimento eterno para ninguém, porque as penas eternas não existem. Então é fato, né, Fael? Nós já fomos obsessores muitas vezes e os mentores, até esses mentores que a gente conhece, que são bastante conhecidos, já foram obsessores. Chico Xavier já foi obsessor muitas vezes, Divaldo Franco. Isso é natural, isso é inerente à nossa caminhada evolutiva através das reencarnações. Se hoje nós temos um pouquinho de qualidades, pessoal, algumas qualidades, algumas boas tendências, isso foi construído ao longo de muito tempo, de muito tempo, de muitas reencarnações, muitas reencarnações. Nós somos um produto inacabado desse processo evolutivo. A gente faz até brincadeiras, né? E fala assim: olha, se hoje você percebe alguma coisa meio esquisita em você, pode ter certeza que já foi muito pior, né? Exatamente. Já foi mais intenso isso. Você está na sua melhor versão, no seu melhor momento, né? Então, se mesmo assim você está identificando algumas questões esquisitas, alguns pensamentos, pode ter certeza que antes não era mais sutil, né? Então, também fica de consolo para as pessoas, né? Com certeza. E o que é muito, o que eu acho assim incrível, né? O que eu acho lindo quando a gente começa a receber então todas essas informações da espiritualidade é que a nossa evolução só depende da gente, né, Fael? Não depende de ninguém. A gente não vai terceirizar a nossa evolução e ninguém vai impedir a nossa evolução. Ela só depende de nós, né? A nossa transformação moral, que é o nosso objetivo nessa encarnação, como em todas as outras, só depende da gente. Então, assim, muita gente gostaria de saber, nossa, como será que eu fui em reencarnação passada? É isso que o Fael falou. É só a gente pegar, olhar para dentro de nós mesmos e a gente começar a entender as nossas qualidades, as nossas más tendências, a gente vai entender. Essas más tendências já foram piores. Se a gente está com elas ainda, porque a gente não conseguiu se livrar delas ainda, mas a gente vai atenuando isso. Então a estrada evolutiva, ela é lindíssima, né? Ela é lindíssima e todo mundo tem as mesmas oportunidades de evoluir, ninguém fica para trás. Até mesmo você deu o exemplo, né, de Capela e nós temos também outras civilizações que são outros planetas, outros orbes, outras constelações, né? A exemplo das civilizações antigas, né, no Egito, na Grécia, onde tinham referências de algo superior, tiveram um upgrade justamente porque também saíram de outro lugar
e vieram para cá, só que para cá, vamos dizer, eles estavam adiantados, né? E lá eles não estavam mais compatíveis, né? Então, para a gente ver, né? Mesmo quando a gente lida com algo que parece superior, pode ser que ele seja o mais atrasado de onde ele veio, né? Exatamente. E é o que está acontecendo, por exemplo, com os degradados da Terra, né? Chegam em um planeta inferior, levam todas as suas más tendências, que, né, essas más tendências que levaram eles até lá, mas podem ser vistos, né, por quem está lá como seres superiores, né? É interessante, realmente isso é muito interessante. Mas mesmo sendo atrasados, eles acabam auxiliando no progresso daquele planeta que eles estão inseridos, né? Porque levam todo o conhecimento adquirido através das reencarnações, né, no subconsciente, enfim. Não vão levar só as más tendências, mas é muito interessante seu ponto de vista, Fael. O que é evoluído para nós pode ser o menos evoluído, né, no contexto que eles estavam antes de vir para cá, né? É muito interessante porque assim a gente também mantém entre as pessoas que estão estudando a espiritualidade a humildade, né? Porque muitas vezes observamos pessoas que estudam e que realmente são dedicadas, mas perdem o ponto. Elas passam a não ser mais humildes e isso não combina com o meio que a gente está, né? Mas muitas pessoas perdem o ponto por adquirirem um conhecimento que não se transporta para uma sabedoria, né? Exatamente. E quando a espiritualidade vira um movimento apenas intelectivo, isso causa prejuízo para as pessoas. Não que o estudo não seja importante, estudo é importantíssimo em todas as fases da nossa vida, né, em todas as áreas, mas o estudo da espiritualidade, a espiritualidade não pode ser algo somente intelectivo, a gente precisa adquirir esses conhecimentos e praticar esses conhecimentos, né, no nosso dia a dia e com humildade. A humildade é uma das mães de todas as virtudes, né? Então, aquela pessoa que estuda a espiritualidade, seja espiritismo, seja, né, umbanda, seja espiritualidade de uma maneira mais livre, a pessoa que estuda e ela realmente entende, ela absorve aquele conhecimento da maneira correta, ela vai sempre ser uma pessoa humilde, né, Fael? Ela vai sempre entender que a nossa realidade de agora, ela é inerente à nossa necessidade de evolução, né. Então se o Fael hoje, ele é uma pessoa que ele tem condições de adquirir esses conhecimentos em relação à espiritualidade, é porque isso nesse momento é importantíssimo para a evolução dele, mas pode ser que na reencarnação passada, o Fael estava em uma outra realidade, né, que ele não tinha acesso, né, a esse conhecimento, mas aquela realidade naquele momento era aquela que melhor iria contribuir para a evolução dele. Então, assim, eu acho muito triste, Fael, quando o conhecimento não se transforma em sabedoria, né, e tira realmente a humildade da pessoa. E no Espiritismo nós vemos isso todos os dias. Eu me arrisco a dizer que no Espiritismo isso seja até mais intenso do que em outras linhas, viu, Fael? Eu tenho visto, assim, como você também deve estar vendo, porque você também está aí, né, ativo num trabalho espiritual, então você deve receber, devem comentar. Eu tenho visto muitos circos dos horrores, né? E isso não é para desanimar ninguém, porque em contrapartida nós também temos uma abertura muito maior para coisas boas serem difundidas. É uma grande balança, né? E é claro que isso afeta pessoas que estão sensíveis, vamos dizer. Até mesmo a arrogância de alguém se colocando como superior, que é uma crise daquele indivíduo, né? É um aspecto de crise messiânica, né? O indivíduo se considera um messias muitas vezes, e eu vejo muitas pessoas brigando, né? Também, e isso gera muita audiência e não ajuda ninguém no fim das contas, colocar 3, 4 pessoas para discutir, quem está assistindo só vai receber carga de raiva, né? Então é muito melhor pegar uma pessoa só, porque eu vejo pessoas debatendo que de forma isolada podem passar alguma coisa boa, mas quando entram no circuito da raiva, acabou tudo, né? Exatamente, eu penso exatamente como você, Vael.
Eu penso exatamente como você. Eu acho interessante essa questão de debates, né? Da pessoa querer que as suas ideias, o seu modo de ver se sobressaia, né, ao do outro. Eu acho que a espiritualidade deve nos ver nesses momentos como crianças mesmo, né, ô Fael, como espíritos que estão na primeira infância ainda, porque a espiritualidade ela tem que ser um motivo de entendimento, né, de conhecimento e entender que a espiritualidade ela é tão vasta que não tem como a gente ter, não estou falando mal de nenhuma religião, mas por exemplo, como tem um catecismo católico, então tudo que envolve o catolicismo está ali naquele catecismo, a gente entender que a espiritualidade também fosse assim, mas não é, a espiritualidade ela é ampla, ela é abrangente, ela é diversificada, até porque cada um de nós está em um estado evolutivo, nós somos individualidades. Então, eu não acredito que precise ser assim, né? O jeito de eu pensar tem que sobressair ao jeito do Fael pensar, qualquer pessoa, de maneira nenhuma, a gente pode complementar, né? Tudo isso, mas infelizmente a gente realmente vê, né, essa questão em vários segmentos. Eu acho, ô Fael, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu acredito que seja uma influência muito grande da religião, da religiosidade, porque se a gente for parar para pensar, a sociedade, né, toda ela, independente da época, ela foi organizada sob bases religiosas, né? Toda ela, sem exceção. A partir do momento que o cristianismo ele se torna, então, algo muito próximo do poder, e ele acaba sobressaindo no Ocidente, e aí tudo tem que girar em torno desse cristianismo muito próximo do poder. Então eu acho que muita gente traz essa influência, né, no subconsciente de reencarnações passadas, de que isso aqui é o certo, essa verdade é engessada, não tem espaço para nenhum outro conhecimento, nada, 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 e tem que ser assim, ponto. E qualquer pessoa que pense diferente, ela está errada, ela precisa ser combatida. Isso acontece no meio espiritual, no espírita, e eu acredito então que seja essa influência muito grande dessa religiosidade que todos nós já vivenciamos na nossa trajetória evolutiva, né? Tem até uma frase do Ramakrishna que eu gosto muito, que é o seguinte: uma vez foram perguntar, né? Ele seguia uma linha dentro do hinduísmo, foram perguntar, mas afinal de contas, né? Qual religião está certa? Ele falou: todas. Todas as religiões estão certas. Agora, se você for observar o adepto, aí é o problema. O É, adepto é o problema. exatamente. O adepto é o problema. Porque Exatamente. Por você pega a exemplo, Bíblia, tem muita coisa cifrada na Bíblia, tem muita coisa cifrada no Bhagavad Gita, tem muita coisa uhum, cifrada no Alcorão, em qualquer livro religioso, existem linguagens agressivas e existem linguagens pacíficas. Mas a agressiva, muitas vezes, o indivíduo interpreta como uma agressividade literal, não uma exatamente. agressividade contra impulsos ou questões interiores do indivíduo. Então, por isso que eu acho que cria-se uma batalha tão intensa em relação às escrituras, né? Exatamente. E essa questão de ler sem contextualizar, né? E dar a essa leitura dar essa leitura esse caráter sem a contextualização de quando foi escrito, qual a intenção, por que foi escrito dessa maneira. Isso faz com que então as pessoas caiam nesse embate muito grande. E é aquilo que eu te falei, é em todos os lugares, é impressionante. Por exemplo, quando eu vou lá, eu vou trazer algum vídeo no canal Espírita que eu vou falar sobre Ramatiz. Se você vê a quantidade de espíritas que ficam completamente indignados comigo, né, que Ramatiz não é espírita, mas tem um conhecimento incrível, magnífico, lindo ali na obra dele. Claro que tudo que a gente vai absorver, a gente tem que ser a gente tem que ponderar, né? Porque é claro que o espírito vai trazer ali muito da influência que ele mesmo traz, mas
Então, enfim, é muito literal, né, Fael? Não tem contextualização nenhuma. E eu acho que isso vem dessa influência que as pessoas trazem da religião, da religiosidade. E mais uma vez, eu acho que nessas horas a espiritualidade deve olhar a gente, e, nossa, são crianças mesmo. Estão muito longe da maturidade ainda. Não, essa deu um bom exemplo, né? Ramatiz também, quando eu faço lá no canal, já levei até convidados para a gente falar sobre especificamente assim Ramatiz, né? O Wagner fala muito, numa das últimas oportunidades eu fiz um com o Valdeci Carneiro também, onde ele faz um trabalho bem acentuado em relação a Ramatiz. Estou tentando falar com o Norberto, que eu sei que ele conhece muito sobre Ramatiz também, e eu gosto. Mas aí a pessoa fala isso, você também pode falar, ué, Jesus era espírita, Pois ou católico, ou qual religião que ele disse que era? Ele não falou nenhuma. é. Emmanuel mesmo era espírita? Deu tempo dele ser espírita quando ele desencarnou a última vez e conseguiu ser mentor espiritual? Eu sempre falo isso. Ah, mas apareceu um espírito com um arquétipo que não é habitual. Não é habitual para quem? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então fica essa reflexão, né? Espiritualistas dos mais diversos, brigando pela patente, sei lá, você vê inclusive pessoas com uma certa arrogância falando sobre figuras que não tinham nada a ver com um aspecto bélico e colocando um aspecto bélico, né? Então, aí a gente não entende mais nada, né? Aí fica tudo muito confuso, né? E assim, as pessoas, ao invés de beber dessas várias fontes espirituais que podem trazer tantos benefícios para a gente, pode auxiliar tanto na nossa evolução, na nossa espiritualidade, resolve então rotular: isso é bom, isso é ruim, isso pode ser levado em consideração, isso não pode. E é interessante, Rafael, que isso dentro do espiritismo acontece até em relação a Chico Xavier, né? Tem muitas pessoas Muito. que não consideram o Chico, a obra do Chico, uma obra espírita, né? Enfim, ainda há É, pessoas que pensam dessa forma, né? e assim, bom, o Chico Xavier, eu acredito, tá, que ele, como uma figura-chave aí, uma virada de chave dentro da espiritualidade aqui no Brasil, principalmente, né, agregou muitas pessoas de outras religiões, ele não foi ao máximo potencial dele porque não dava. Ele tinha muito mais a passar, muito conhecimento que eu acredito que ele manteve só para ele ter a manutenção da vida dele, porque se ele abrisse, talvez no momento não fosse aquilo que as pessoas pudessem absorver. E aí a gente vê upgrades, né? Nós temos upgrades do trabalho de Chico, até muitas vezes alguns relatos extrafísicos de técnicas que ele utilizava que não eram mencionadas, né? Então é tudo uma questão de época, né? Tem o Jesus mesmo, né? Vamos fazer um paralelo com Jesus. Absolutamente as pessoas não o compreendiam naquela época e hoje ainda não, né? Mas quem dirá naquela época? Então, são paralelos super interessantes. Sobre o nosso planeta, Luiz, nós temos um planeta que nas literaturas sempre é mencionado como peculiar e alvo de atenção de seres que já vivem em outros planetas. Inclusive, há relatos de planetas que são felizes que já não têm as trevas, né, que influenciam e que já conseguem ter uma blindagem ali própria pelos seres que estão ali, pela tecnologia que eles têm. Em contrapartida, esses seres se interessam pelo planeta Terra por conta dessa polaridade que nós temos, né? Como funciona isso? E dentro das suas experiências, houve já contatos com seres que se apresentavam de civilizações de outros planetas com essa curiosidade? Bom, primeiro assim, o que o espiritismo nos diz, né? O universo inteiro ele é habitado, né? Ele é vasto, ele é habitado. E até Chico, lá no programa Pinga Fogo, foi perguntado sobre isso, sobre vida fora da Terra. O Chico disse: antes da humanidade procurar a vida fora da Terra, a humanidade precisa entender que a vida se estende em várias dimensões no universo.
Então a gente não tem que entender a vida fora da Terra somente nessa dimensão material, né? Existem os planetas com vida material como a nossa, mas existem também os planetas que albergam a vida em outras dimensões. Então, seria mais ou menos a gente mandar uma sonda espacial para lá, a gente não veria nada, né? A não ser a composição daquele planeta lá. Agora, essas civilizações, quanto mais evoluídas elas são, naturalmente, evoluídas moralmente, espiritualmente, uma maior atenção elas têm em relação a nós que estamos engatinhando ainda na nossa evolução, porque há uma intenção real em ajudar aqueles que ainda estão para trás nessa evolução. Então existe a influência de espíritos de outros planetas aqui, muitos médiuns recebem então essas comunicações deles, muitos reencarnam aqui na Terra para auxiliar na nossa evolução, né, seja nossa evolução moral, espiritual e também material, né? Divaldo mesmo disse que o ano passado, 2025, era um ano em que chegariam no planeta Terra cerca de 200 mil espíritos, né, de planetas superiores, que iriam mudar de uma maneira sutil a nossa questão genética, mas que já seria um avanço gigantesco, né? Porque no planeta em regeneração, muitas das doenças genéticas que hoje se apresentam como uma expiação não vão existir mais ou terão cura, enfim. Então, essa curiosidade deles em relação a nós, que se pode traduzir também em ajuda, né? Isso acontece a todo momento, né, Fel? Existe os espíritos nos dizem, inclusive na codificação, que existe esse intercâmbio, né, espiritual, o universo afora, né, seja com espíritos sendo degradados a outros planetas, né? Para esses planetas, né, primitivos, nós somos uma civilização adiantada, evoluída, né? Então existe essa esse intercâmbio de espíritos exilados que vão contribuir com a evolução desses planetas. Existem os espíritos que vêm, que não são exilados, mas vêm também aqui, encarnam, né, para nos ajudar na nossa questão evolutiva. Mas há também essa questão de espíritos que atuam, né, nesse nosso processo evolutivo através de muitos ensinamentos, enfim. Na verdade, todos nós somos de fora, né? Todos nós somos de fora. E uma grande parte, né, dos espíritos que estão encarnados na Terra hoje vieram de outros planetas, né? Muitos exilados estão aqui de outros lugares, enfim. Mas há realmente essa disposição dessas civilizações em nos ajudar na nossa evolução, né? E até você mencionou, né, sobre espíritos que às vezes vêm com um nome que muitas vezes é conhecido. Bezerra de Menezes, Ramatiz, e até mesmo se você for para Umbanda, você tem uma escala maior de nomes e linhas, né, vertentes. Mas o que as pessoas às vezes não entendem é que Ramatiz, por exemplo, aparece em vários lugares, não necessariamente como Ramatiz é fonte, mas sim com espíritos que têm uma outorga espiritual para agirem em nome de Ramatiz e Bezerra de Menezes também. Dr. Fritz, que seja, que muitas vezes se populariza, né? Não necessariamente precisa ser o espírito que alimentou aquela trajetória, mas sim um espírito que está dentro de um grupo que é autorizado a receber aquela nomenclatura, né? Então, eu acho que há muita confusão disso, né? Às vezes as pessoas elas acham que o espírito não pode ter uma equipe, vamos dizer, com o nome dele, né? Mas nós precisamos dessa referência ainda, né, Rafael? Quando eu digo nós, a maioria das pessoas precisa dessa referência central, né? Então, por exemplo, um espírito, né, que atua ali, por exemplo, numa egrégora, vamos colocar Ramatiz, as pessoas aqui, né, influenciadas pela matéria, como nós somos, nós precisamos dessa figura central para que a gente dê até mais credibilidade.
A gente vê isso na Bíblia mesmo, por exemplo. Se a gente pegar os evangelhos canônicos, os que estão na Bíblia, não foram escritos pelos evangelistas, né? Foram escritos num período posterior, mas pelos seguidores daqueles evangelistas. Então, por exemplo, vamos pegar um evangelho, Mateus. Não foi Mateus que escreveu, né? Pessoas que seguiam os ensinamentos de Mateus foram transmitindo esses ensinamentos até que chegou um momento em que aqueles ensinamentos foram para o papel. Mas a gente precisa dessa figura central que foi Mateus. Talvez as pessoas não dariam tanta credibilidade se elas soubessem, opa, não foi Mateus que escreveu o evangelho, foram pessoas ligadas a ele. Então a gente ainda precisa dessa referência, né? E até você falou sobre essa questão, né, dos intermediários e tudo mais. Eu lembro do Chico, que era muito devoto de Maria, né, e gostaria de receber uma mensagem dela. Então, ele passou a mensagem para o mentor foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, chegou lá, depois a mensagem voltou, chegou até o Chico e foi falado, isso também passa, né, ou isso também vai passar, tanto que ele Exatamente. utilizava essa frase, né. Isso. Então, é uma questão de entendimento, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas meu negócio é só eu e Deus. Também acho que é perfeito. Mas existem seres que podem auxiliar nessa trajetória e as doutrinas espiritualistas valorizam isso, né? Uhum. E quando uma pessoa desencarna e muitas vezes está presa naquele aspecto do juízo final, foi doutrinada durante toda a vida que haverá um juízo final. Quais são as possíveis consequências, né? E também, do outro lado, quais são as possíveis situações benéficas que podem ocorrer quando ela descobre que não é bem assim? Olha que interessante, Fael. Primeiro assim, né, a gente desencarna do mesmo jeito que nós somos aqui, né? Quando a gente desencarna, a gente não vai mudar de uma hora para outra. A gente acabou de chegar na espiritualidade, já vamos mudar, vamos ter plena consciência do que aconteceu, de onde nós estamos, de onde nós estamos inseridos, enfim. E as nossas crenças vão junto, né? Então, assim, isso. E é aquela coisa, quando a gente desencarna, para que a gente tenha, por exemplo, um pronto resgate, para que a gente possa ir para um lugar talvez um pouco mais tranquilo, a gente tem que ter condições para isso, né? A gente tem que desencarnar com o mínimo de equilíbrio possível, né? O umbral tá cheio de espíritos que não fizeram mal para ninguém, a não ser para eles, né? Desencarnaram com sentimentos de dor, de culpa, de revolta, e enfim, agora a pessoa desencarna e de repente ela acredita que a espiritualidade é de um jeito, chega lá e não é, isso pode trazer uma confusão muito grande para essa pessoa, muito grande mesmo. Muitas vezes, por exemplo, ela acredita ainda que está vivendo dentro daquelas crenças dela. Tem muitas pessoas que acreditam no inferno, acabam sendo atraídas por um umbral, não porque acreditam nisso, pessoal, mas por algum motivo vão para lá e na cabeça delas elas estão aonde? No inferno, né? Muitas então, às vezes vão para lá e estão esse período lá no passando pelo umbral, justamente esperando esse juízo final. A gente tem algumas notícias, inclusive de algumas pessoas que realizam projeção astral, que nos dão conta de que lá na espiritualidade, por exemplo, existem espíritos que vão começar, por exemplo, a tentar instruir as pessoas que desencarnam, por exemplo, com a crença católica ou evangélicos, porque a gente precisa entender que a espiritualidade ela é acolhimento, né? Então, desde que haja as condições ali necessárias para que esse espírito seja acolhido, obviamente vão ter espíritos lá incumbidos de auxiliar a esses espíritos recém-chegados na compreensão deles, porque a gente não vai mudar as nossas crenças exatamente no momento em que nós desencarnamos, nós vamos chegar lá com elas. E isso pode ser, então, um motivo de muito desequilíbrio para a gente lá, né? Então, com certeza, há os espíritos que nos auxiliam também nessa compreensão. E até mesmo eu estava vendo um trabalho, né, sobre o espiritismo propriamente dito, né, e aí dá uma ponte para
para um universalismo, mas a exemplo de mentores que se apresentam como é confortável no momento do resgate, vamos dizer. Então, se a pessoa professava uma religião ou estivesse em algum grupo que tem uma referência, provavelmente é isso que se apresentará, né? E não só quando a pessoa desencarna, né, mas aqui mesmo, se a pessoa tem alguma se a pessoa tem uma mediunidade ostensiva, mas ela não trabalha essa mediunidade, né, então ela, né, não tenta estudar a espiritualidade, ela está inserida em algum contexto religioso, por exemplo, um evangélico. Então, às vezes, de repente, ele vê um espírito que, na crença dele, aquele espírito pode representar o demônio, o diabo. Então, o que ele vai relatar é que ele teve uma experiência que ele viu o diabo, ele viu o demônio, da mesma forma que às vezes ele vê um espírito que veio trazer uma mensagem reconfortante, algo assim, ele vai, durante aquela crença, devido àquela crença dele, ele vai relatar que ele se encontrou com Jesus, Jesus veio até ele, né? Enfim. Então, nós estamos sujeitos às nossas crenças agora, reencarnados, e depois também quando a gente desencarna, né, Rafael? E até existem grupos especializados, né, pelo que observamos até em projeção astral, que se plasmam mesmo de padres, de pastores, de sacerdotes para amparar as pessoas que estão muito dogmatizadas, vamos dizer assim, né? Mas não são pessoas más, não são pessoas que cometeram nenhuma situação que foi contra ao próximo, mas essas pessoas, elas estão fechadas dentro de um círculo e a espiritualidade respeita, né, num primeiro momento, para não chocar e abrir a caixa de ferramentas do infinito, né? Exatamente, tem muita gente que imagina a espiritualidade como um regime autoritário, né? Não, aqui é assim, não tem essas tuas crenças, não se aplicam, não existem, então chegar aqui você está por tua conta, você se adapta. Mas não é assim, né, Rafael? A espiritualidade é acolhimento, né? Os espíritos mais evoluídos que nós, eles querem nos ajudar a compreender. Então é natural, né, que eles venham, né, nesse momento do resgate, naquela forma que vai ser mais confortável, então, ao espírito que desencarnou. A gente vê muito isso também em relatos na própria literatura espírita de equipes, né, socorristas que vão até o umbral. E quando eles chegam lá, eles se apresentam para aquele espírito que está em total desequilíbrio, né, de uma forma que vai ser mais compatível com aquela realidade dele, para que ele entenda que está sendo resgatado, para que ele aceite aquela ajuda, né? Até mesmo quando existe, por exemplo, alguma data, né, que é muito chave e que muitos espiritualistas às vezes falam que haverá alguma coisa mais difícil, alguma fase mais difícil, né? Nós observamos que, por exemplo, quando se dá uma data, às vezes não porque a pessoa não quer causar nenhum problema, mas é apenas um aviso, né? Olha, reforcem as orações e tudo mais. Observamos que fica uma atmosfera muito tensa no ar, né? Muitas pessoas relatam dor de cabeça, um peso, ou então experiências noturnas não muito agradáveis, né? E aí, tudo bem. Eu vejo isso como algo positivo, mas existem pessoas que parecem que também querem tirar proveito dessas questões. Como você considera pessoas que têm sensibilidade, realmente têm sensibilidade, mas que a usam para, por exemplo, afirmar a própria aptidão com base em algo muito terrível que aconteceu, né? Pois é, eu acho que às vezes a pessoa ela faz isso até, né, sem ter a intenção de ou prejudicar alguém com alguma informação ou trazer essa atmosfera de medo, né, de terror. Às vezes faz isso até numa intenção de alertar as pessoas. Mas eu acho que a gente precisa ter o bom senso, né, para tudo. Primeiro,
ter o bom senso de que essa sensibilidade ela existe para que a pessoa possa ajudar as outras, né? Se essa ajuda é nesse sentido de trazer informações, essa sensibilidade serve apenas para isso, para que ela ajude realmente as outras pessoas e assim contribuir com a própria evolução, mas é preciso ter também um bom senso, né? Uma ponderação na hora de passar essas informações, principalmente em relação a datas, né? Até porque, mesmo que um espírito traga uma data, né, para algum médium, alguém que tem uma sensibilidade, a gente precisa entender que isso pode mudar, né? Nada é fixo, nada é aquilo que Allan Kardec nos ensinou, né? Como que o espírito ele consegue ter uma informação sobre algo futuro? É como uma pessoa que sobe numa montanha. Lá embaixo está uma estrada. Então, pela pessoa estar numa posição mais alta, ela vai ver a pessoa caminhando na estrada. E como ela está lá em cima, lá na frente, ela vê, por exemplo, um perigo que aquela pessoa que está caminhando ela vai enfrentar ali na frente. Então, essa pessoa ela sabe que no futuro a pessoa vai estar enfrentando aquele perigo, mas ela não sabe quando, por quê? Porque aquela pessoa pode ir mais rápido, pode ir mais devagar, aquela pessoa simplesmente pode voltar, pode usar o livre-arbítrio dela. Com os espíritos é a mesma coisa, então eles podem ter uma noção daquilo que vai acontecer, mas isso pode mudar. E quando a pessoa traz então essa data, nesse sentido de trazer essa apreensão, né, trazer um medo, alguma coisa, a gente precisa ver qual a intenção da pessoa ao fazer isso. Até porque, Fael, dá muito mais audiência, muito mais visualização o medo, né? Do que as boas notícias, né? Isso é um mecanismo, né, que eu acredito até que não seja algo que foi, vamos dizer, implementado do dia para a noite, mas passa a ser natural, né? As pessoas têm um interesse maior em coisas impactantes do que, de repente, até mesmo conteúdos como os nossos, né? Nós precisamos ter uma dosagem para que as pessoas se interessem e, ao mesmo tempo, quando a pessoa clique, ela não fique desamparada. Ela receba algo que a reconforte, que a traga um conhecimento. E uma vez um espiritualista disse: olha, os mal intencionados estão usando as melhores ferramentas. Se nós não usarmos as melhores ferramentas, as coisas vão ficar muito difíceis. E tem certo sentido, né? Essas ferramentas que nós observamos, se ficarem na mão dos mal intencionados, vira um problema, né? Vira um problema. E é por isso que os que têm uma boa intenção têm que realmente, né, colocar essa boa intenção em prática, porque essas boas ferramentas são acessíveis a todo mundo, né? Quem tem as boas intenções e quem não tem. E quem não tem a boa intenção consegue ser muito persuasivo, né, Fael? Consegue atrair muita atenção das pessoas e acaba influenciando muito, então, essas pessoas. A pessoa é influenciada achando que está fazendo certo, quando na verdade não está. Mas aí há uma responsabilidade também em relação a quem tem a boa intenção. Eu acho que essa pessoa deve abraçar também alguma prática, alguma ação que ela possa então levar, né, os ensinamentos corretos para as pessoas. Até porque, assim, ainda mais nós que estamos aqui, Fael, falando para as pessoas, nós não podemos agir como obsessores na vida de quem nos segue aqui no YouTube ou nas redes sociais. Infelizmente, a gente vê muito isso. Até nessas brigas, nessas discussões, a gente acaba influenciando as pessoas, né, de uma maneira que não é tão bacana assim. Eu sempre falo isso, pessoal, lá, por exemplo, eu começo a discutir com o Fael tá errado, e o Fael diz que eu tô errado e é ele que tá errado. Ok. Quem me segue vai comprar essa minha narrativa que o Fael tá errado, e quem segue o Fael vai comprar a dele. O que que acontece? Eu vou estar influenciando essa pessoa, né, a ver o Fael como uma pessoa que está sempre errada. Então, de repente, o Fael cria algo incrível, um vídeo bacana, uma live incrível, mas a pessoa vai pensar o quê? Opa, nem vou ver, né? O Luiz Fernando falou que é errado, o Fael tá sempre errado, então nem vou ver. Quer dizer, com a minha influência eu vou estar
prejudicando essa pessoa de ter um contato bacana com algo que o Fael fez. Então, nós aqui, né, que estamos aqui na internet e principalmente falando sobre espiritualidade, a gente não tem que é, ter esse papel de obsessor na vida de quem nos segue. A gente tem que trazer para as pessoas as coisas boas, o conforto, né? No caso do espiritismo, o papel principal do espiritismo é o consolo, é abraçar a dor do outro. É claro que nós temos que alertar, nós temos que trazer sim as informações que talvez, né, de repente, de acordo com as nossas atitudes, a gente não vai ter uma colheita satisfatória, a gente precisa alertar. Mas antes de tudo, a gente precisa trazer o conhecimento de modo que a pessoa possa pegar esse conhecimento e praticar no seu dia a dia. E é interessante que a própria plataforma agora está priorizando isso, né, Fael? Hoje em dia, com as mudanças do YouTube, o YouTube está dando muita ênfase àquele conteúdo que traga bem-estar para as pessoas, porque é isso, no final das contas, que a gente precisa fazer, né? Trazer o consolo, trazer informação, mas fazer com que as pessoas se sintam bem, sabendo que a evolução só depende delas e cada pessoa tem os meios para evoluir. Nos cabe, então, trazer essas boas notícias para as pessoas. Ser o portador de boas novas, né? Atrair a pessoa, de repente, por um vídeo é algo que ninguém está livre, tem que atrair com um título, com uma palavra-chave. Exatamente. Mas a partir do momento que a pessoa entrou no vídeo, que ela seja reconfortada, que ela seja amparada e que ela possa tirar dúvidas que sejam importantes para que ela reflita sobre a própria realidade. Até esse ponto que você falou, muitas vezes influenciadores combinam a briga. Eles combinam a briga, os dois realmente não estão mal, combinam para dar uma audiência, afetam as pessoas, né? E, no fim, eles nem estão em problema ali um com o outro. Então, isso tem que valer essa dica para as pessoas que compram muito a briga de influenciador. Muitas vezes eles não estão realmente com um problema, eles combinaram aquilo porque sabem que chama atenção. Então, vale a dica. A bandeira que cada um pode levantar é a bandeira que traz conforto, paz, sabedoria, né? E assim por diante. E por falar nisso, em conforto, em paz, em sabedoria, quais são as práticas que, dentro de um círculo e um lar espírita, são fundamentais para que se mantenha o bem-estar, a proteção e a evolução? Ah, tem muitas práticas, né, o Fael, tem muitas atitudes que a gente pode tomar. Primeira coisa, né, a gente precisa entender o seguinte: a gente não vai mudar as outras pessoas, a gente não vai mudar o ambiente onde nós estamos inseridos, se nós não mudarmos a nós mesmos primeiro, né? Isso é muito importante. E Jesus nos deu o roteiro, nos deu o caminho: orar e vigiar, né? Sempre. Orar, a oração nos coloca então em conexão com a espiritualidade, mas esse vigiar não é vigiar o coleguinha, não. É vigiar nós mesmos, os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, porque a gente trabalhando isso, né, a gente cuidando dos nossos pensamentos que vão virar palavras, e as nossas palavras que uma hora ou outra vão virar atitudes, e as nossas atitudes que moldam o nosso caráter. Então, quando a gente começa a vigiar constantemente, a gente começa então a mudar a nós mesmos. Esse é o primeiro passo para que a gente possa mudar o ambiente também onde nós estamos. E aí, quando a gente fala numa casa, num lar, onde a gente quer ter sempre a influência dos bons espíritos, né? Não é uma questão de querer simplesmente tocar daqui os espíritos que talvez estejam aqui nessa condição de obsessores. Nem sempre o obsessor ele quer o mal, às vezes é um espírito em total desequilíbrio, né, que por algum motivo está perto de nós, está aqui na nossa casa. Então não é uma questão de simplesmente tocar eles daqui e vai embora, não. É você ter então essa compreensão de que a gente pode e deve ter a companhia dos bons espíritos, a gente pode também ajudar esses espíritos que estão em desequilíbrio. O ponto principal é o evangelho no lar. Para nós espíritas, o evangelho no lar é uma ferramenta poderosíssima de transformação, né, aqui do nosso lar, da nossa casa, da nossa questão energética, de vibração, né? Quando a gente assume, né, esse compromisso do evangelho no lar,
com a espiritualidade naquele dia da semana, naquele horário. Há uma equipe espiritual que ela se propõe, então, a nos acompanhar, né, naquele dia, naquele horário da semana, sempre nos acompanhar no nosso evangelho. Eles vêm aqui um pouquinho antes da gente começar, eles fazem uma limpeza energética, eles cuidam, então, desses espíritos obsessores que possam estar aqui, eles trazem espíritos em tratamento para acompanhar o nosso evangelho, e, enfim, então, todas essas atitudes, essas práticas dos espíritos amigos durante o nosso evangelho, isso acaba refletindo no nosso lar, na nossa casa, durante toda a semana. Então, primeiro, cuidar dos próprios pensamentos, palavras e atitudes, e depois investir, praticar o evangelho no lar, são armas poderosíssimas para a proteção da nossa casa. Lembrando, evangelho no lar não é algo que surgiu com o espiritismo, né? O apóstolo Paulo, ele já falava e já praticava o evangelho no lar, né, na época dele, levando as palavras de Jesus, incentivando as palavras dele no meio familiar, no meio doméstico ali, porque ele entendia que primeiro é preciso levar os ensinamentos de Jesus para casa, né? Antes da gente pegar e querer pregar para muitas pessoas, a gente tem que viver isso em nós, no nosso lar, com os nossos familiares. Então, a gente vigiar os nossos pensamentos, palavras e atitudes. E o evangelho no lar são ferramentas poderosíssimas de proteção para nossa casa. E já auxilia também as pessoas a manterem uma vibração, uma egrégora, né, para o dia a dia. Eu acho que é super importante, é uma das práticas que eu admiro dentro do espiritismo, né, e eu acredito que influencia também outras práticas espiritualistas, porque as práticas espiritualistas, elas acabam contribuindo umas com as outras, né, desde dos primórdios do xamanismo, né, até então a nossa era contemporânea, nós observamos elementos, detalhes, né, que estiveram em várias culturas, em várias filosofias ou em religiões mesmo, mas que servem de ritualística ou de cerimônia ou de prática em vários campos, né? Isso é muito interessante. Mas é só importante, Fael, só complementar aqui. Pessoal, olha só. Você é o responsável pela sua proteção, pela sua evolução. Nós não podemos delegar isso a ninguém. Nem a alguém que está reencarnado aqui junto com nós na nossa casa ou a algum espírito, né? Alguém que está desencarnado. Não adianta, você pode fazer o evangelho no lar hoje aí na sua casa. Acabou aqui o nosso vídeo, você pode fazer o evangelho no lar. Mas se você não vigiar os seus pensamentos, palavras, atitudes, isso se perde. Isso se perde. Se você terminou o evangelho, você já começa a nutrir os pensamentos ruins em relação a alguém, a alguma situação, seu local de trabalho, suas palavras com seus familiares são palavras duras, ríspidas o tempo todo, né? As suas atitudes, pior ainda, não adianta. Aí não vai adiantar nada, porque você vai estar abrindo as portas para os espíritos que vibram nessa frequência. A mesma coisa, às vezes a pessoa vai no centro espírita, ela vai acompanhada de algum obsessor, chega lá, a equipe lá espiritual do centro espírita consegue ajudar esse obsessor, e você sai do centro espírita leve, tranquilo, não tem obsessor comigo. No caminho para casa, Rafael, a pessoa já começa a vibrar daquela forma, tendo maus pensamentos. Nossa, você viu aquela pessoa e, né, e em relação ao local de trabalho ou qualquer coisa, pronto, você já abriu a porta de novo, o obsessor, ele já está com você de novo antes de você chegar na sua casa. Então a gente não pode delegar as coisas para outras pessoas, sejam externas. A ajuda nós vamos ter sempre, mas nós precisamos estar aptos a receber essa ajuda, é o que eu falei no começo do nosso vídeo. Uma amiga espiritual nossa me mandou uma mensagem me puxando a orelha. Olha, a gente está aqui tentando te ajudar, mas você precisa, né, nos ajudar a te ajudar. A gente não consegue chegar até você com esses padrões de pensamento que você está tendo. Então vigia isso, olha isso. Então, gente, não vamos delegar a nossa proteção, a nossa evolução para outras pessoas. A gente recebe auxílio, mas depende de nós também.
É muito importante isso que você falou, né? A responsabilidade do indivíduo na trajetória e também o obsessor só está ali porque a pessoa deu condição e muitas vezes o obsessor nem quer prejudicar a pessoa, só está ali dentro de uma frequência que ele se sente em casa, vamos dizer assim, né? Se ele está Acolhido. triste, tem um triste. Se está revoltado, tem um revoltado. Vai jogar sinuca no bar com uma pessoa que quer jogar sinuca no bar. Então, a pessoa tá ali, você tá ali, e vocês jogam. Às vezes nem se conhece, falou tchau, tal, foi embora e já era. Só que existem pessoas que o tempo todo estão vibrando em tristeza, ou baixo astral, ou raiva, ou vingança, né? E aí tudo é compatível, né? Em contrapartida, a boa notícia é que o contrário também existe, né? Que a benevolência, que as boas intenções também existem. Então, é muito bom, porque tudo tem uma contrapartida, né? Exatamente, exatamente. E isso é muito lindo, né? E é reconfortante a gente saber que existe essa ajuda espiritual, né? Esses irmãos que querem o nosso bem, que querem a nossa evolução, e depende da gente. Agora, eu acho que esse vigiar, ô Fael, é um treino, é um treinamento que a gente precisa fazer, porque nós temos assim uma facilidade muito grande a nos entregarmos as baixas vibrações, né? A gente tem uma tendência muito grande a nutrir os pensamentos ruins, os pensamentos de culpa, de preocupação e tudo que aqueles pensamentos de fé, de otimismo, né? Até no nosso evangelho, o nosso evangelho no lar de segunda-feira, a gente mencionou, né, que Jesus disse: se você quer que aquela montanha se transporte, se você acreditar e tiver fé, ela vai se transportar. Mas é lógico que a gente não está falando de uma maneira literal. O que, que é isso? É tudo que a gente quer, que a gente quiser, se for com boa intenção, se for para a nossa evolução, a gente consegue. Mas nós temos essa má tendência de nos entregarmos muito, né? Mas muito mesmo, de uma forma muito intensa aos maus pensamentos, essa vibração baixa. Então a gente precisa aprender a ignorar isso e começar então a receber mais a influência dos nossos amigos espirituais. Perfeito, é muito interessante. E você que está em casa aí, reflita sobre essas palavras. Também coloque aqui nos comentários tudo aquilo que você tem de dúvidas, porque eu vou convidar o professor Luiz Fernando para vir aqui interagir. Muitas vezes existem dúvidas sobre o que foi falado, né? Ou surgiu algum insight. Eu sempre falo para o convidado dar uma passada aqui, interagir nos comentários para que possa ter também a retirada de algumas dúvidas. E a propósito, vou deixar o canal do nosso convidado aqui para que você possa interagir e também as redes sociais do nosso querido professor Luiz Fernando do canal Espírita. Meu irmão, quero agradecer muito esse tempo que você destinou para a gente conversar. Foi muito agradável, como da outra vez que nós tivemos a oportunidade. E eu quero abrir esse espaço para que você fale sobre o seu trabalho, né? Convide o pessoal para poder acompanhar. E se tiver alguma novidade aí, para que as pessoas também possam ser informadas e o público aqui do Filhos do Todo possa também fazer essa ponte para o canal Espírita. Bom, primeira coisa, eu quero agradecer imensamente o Fael por esse convite, e já faz um tempo, né, Fael, que a gente está tentando isso, e estava até conversando antes aqui da gente começar, muitos empecilhos, né, mas hoje deu certo, ainda bem, e eu já falei pro pessoal lá, Fael, que eu vou te convidar para a live, e o pessoal me cobra toda quarta-feira nas nossas lives lá. Cadê o Fael? No nosso Evangelho no Lar, termina o Evangelho no Lar. Cadê o Fael? Eu falo, calma, gente. Vou trazer o Fael aqui. As pessoas te adoram, viu, Fael? Muito legal. Eu queria agradecer, então, o Fael por essa oportunidade, agradecer a todos vocês aqui do Filhos do Todo, agradecer vocês do canal Espírita que estão aqui também acompanhando. Se inscrevam aqui. O Fael é um cara incrível, um cara que faz um trabalho incrível. E nessa caminhada aqui no YouTube é um dos grandes caras que eu tive a oportunidade de conhecer. Não nos vimos ainda pessoalmente, em breve isso vai acontecer, mas
uma das grandes pessoas, de verdade mesmo, viu, pessoal? Vocês do canal Espírita que me acompanham sabem que eu não fico dando dica furada, eu não fico puxando o saco de ninguém. Quem eu gosto, assim, aquele trabalho que eu vejo que é um trabalho bacana, eu sempre falo, aquele que eu acho que não é, eu simplesmente não falo, não vou influenciar ninguém a nada, e o Fael, vocês sabem que eu já falei muito dele no canal Espírita, nas lives, é um cara incrível, tá? E quem quiser então acompanhar, nós temos lá o canal Espírita, estamos ao vivo na segunda-feira, às 9h30 da noite, com o nosso Evangelho no Lar. Estamos ao vivo na quarta-feira com as nossas lives de perguntas e respostas. O dia que o Fael for lá, a gente vai fazer na quinta, viu, pessoal? Na quarta, o Fael não pode. E agora em junho, na sexta-feira, às 9h da noite, nós vamos começar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Além disso, temos os nossos vídeos 11h30 da manhã. Temos também o nosso canal secundário, que é o Ponto Espírita. Temos 3 vídeos por semana lá. A gente fala sobre espiritualidade de uma maneira um pouco mais leve, né? São vídeos sem roteiro, as coisas saem assim naturalmente. O pessoal está gostando bastante. Temos o Instagram do canal. Eu confesso que eu não sei mexer muito bem com o Instagram, Fael. As pessoas me cobram, mas eu vou aprender a interagir mais no Instagram. Mas temos o Instagram do canal também. Então vocês podem nos encontrar lá. E vai ser um prazer receber o pessoal do Filhos do Todo lá no canal Espírita. E vai ser um prazer te receber também, viu, Fael? Estamos contando os minutos para te receber lá e para a gente aprender muito com você. A gente vai combinar certinho. E mais uma vez, gratidão, viu, Fael? Gratidão não só pelo convite, gratidão pelo seu trabalho que você faz. Saiba que é importantíssimo, ainda mais nesse final de transição, é algo assim que nós precisamos muito. Então, te agradeço muito pelo seu trabalho e por você ser esse cara incrível, viu, pessoal? Mais uma vez, é uma das grandes pessoas que eu tive oportunidade de conhecer nessa trajetória e não vejo a hora de estar lá ao vivo com o Fael também. Valeu, viu, meu amigo? Meu irmão, a recíproca é totalmente verdadeira. Eu agradeço muito pelas palavras sinceras, carinhosas, e pode ter certeza que a recíproca é 100% verdadeira. Seu trabalho também é incrível e é uma grande referência para mim também dentro da trajetória espiritual. E vamos fazer acontecer essa conversa aí no teu canal. Vai ser muito agradável e eu tenho certeza que vai trazer também pessoas interessadas, né, em assuntos que possam complementar as trajetórias. Gratidão imensa. Quando você estiver em São Paulo, você já sabe, né? Avisa que a gente vai fazer um presencial muito bacana lá. Com certeza, temos esse compromisso. Quando eu estiver aí, eu vou aí no estúdio. Vamos fazer presencial, vai ser muito legal. Gratidão. E a você que ficou até aqui também, até o final, gratidão pela sua participação, pelo seu crédito aqui no canal, né? Por você dar credibilidade e também pelos comentários e compartilhamentos e pela tua inscrição para que você possa receber conteúdos similares a esses. Um grande abraço, pessoal, e eu vejo você aqui na nossa próxima transmissão. Até lá.